Estamos aqui para mais um informe de conjuntura sobre a economia brasileira. Economia brasileira que passa há 7 anos por um ajuste fiscal que, na verdade, desajusta e vem criando uma crise enorme, estrutural, econômica e também política, para não dizer, ou para dizer o mínimo, o que vem acontecendo com a economia brasileira. Depois de 7 anos de políticas de ajuste, de corte de gastos, políticas que, na verdade, tinham como uma intenção não provocar a recessão, mas provocar uma recessão brutal, a gente completa hoje desemprego, crescimento negativo, ainda nós estamos acumulando, nos últimos 7 anos, comparando-se com 2014, um crescimento negativo de quase 3%, considerando o que a gente imagina que será, ou comparando primeiros trimestres, né, primeiros semestres que a gente tem na economia, né, a gente está vendo o desastre, que completa o pacote recentemente com um crescimento da inflação para algo em torno de 10%. Vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ideia, a inflação passou durante anos, toda a década de 2000 e etc., em volta, toda a década de 2000 até 2010, em volta de 6,5%, até 2014, por volta de 6,5%. Né? Ou seja, ali estabilizada em 6,5%, com crescimento econômico. Né? Agora nós temos uma inflação de 10% numa economia com 13%, 14% de desemprego, extremamente deprimida, em condições muito precárias e muito ruins. Pessimismo, hoje, envolve a todos. Não são nem só os economistas críticos que estão pessimistas, os próprios economistas defensores das reformas estão críticos, de uma certa forma, porque querem se afastar do atual desastre. Não, nós querem dizer, nós não temos nada a ver com esse desastre que foi criado. Não, sim, tem a ver, porque a política econômica dos últimos, desde 2015, para a gente ser mais exato, certo? É uma política econômica recessiva de corte de gastos e que tem levado a economia a uma piora muito grande, desemprego elevado, do que ao que se vendia como uma retomada do investimento, externo. Nada disso aconteceu. No setor externo, a economia brasileira continua navegando, ou continua surfando, a gente pode dizer, no boom de commodities. Teve um crescimento dos preços das commodities, independe do que a exportação de commodities, soja, minério de ferro, e agora também envolve o petróleo, porque o Brasil também é exportador de petróleo, né? A economia, as exportações vão sempre bem, porque as exportações dependem da China, apesar da China ter desacelerado bastante por conta da pandemia, as exportações estão bastante bem e, nesse sentido, sem problema. O problema é que, se a gente retomar algum crescimento, nós não estamos retomando, mas se a gente retomar algum crescimento, o Brasil é hoje muito dependente de importação de produtos, partes, peças e componentes industrializados. Então, a gente importa hoje produtos de valor agregado mais elevado e exporta produtos de baixo valor agregado. Ou seja, se por acaso a economia brasileira, que não tem nenhum motivo para isso, mas se a economia brasileira tivesse observado alguma retomada, certo? As importações cresceriam de forma muito mais forte, talvez até ofuscando ou eliminando o saldo positivo que a gente tem hoje na conta comercial. Quando a gente trata da conta capitais, ou seja, a gente pega o investimento direto estrangeiro, o que a gente chama em português de IDP, né, investimento direto no país, de estrangeiros no país, esse investimento direto vem caindo. E isso não é culpa da pandemia, isso é culpa da própria política e da própria recessão que foi feita no país. Então, em termos das contas cambiais, em termos da conta de capital, o Brasil não se encontra em nenhuma situação confortável. Apesar se a gente olha o que é mais conjuntural, que é o movimento de câmbio,
a gente desde 2018, que a gente vem observando uma fuga de capitais, agora a gente está, de uma certa forma, um pouco mais estabilizado. A fuga de capitais parou e a gente teve alguma entrada de recursos recentemente, estabilizando um pouco esta relação externa. Em parte, isso se reflete na taxa de câmbio em 5, né, que está em R$ 5, relativamente 5,70, né, 5,40, 5,50, varia em torno desse valor, reais por dólar, né? Isso significa que está um pouco estabilizado esse fluxo cambial. Mas nada que diga ou que informe, como a gente vê pelo investimento direto, que está entrando recurso no país. Isso não está acontecendo. Então, isso é tudo resultado da política de ajuste fiscal que vem destruindo a economia brasileira desde 2015, mais especificamente, que envolve todas as reformas, não dá para a gente falar delas aqui, mas a principal delas é o teto de gastos, que impede o governo de gastar mais, certo? Que impede o governo de fazer uma política anticíclica, que impede o governo de fazer uma política para tirar o país da crise, certo? Muito pelo contrário, né? Tem feito uma política de corte de gastos, principalmente saúde, educação, investimento público, são esses os cortes que têm sido feitos, radicais. Saúde e educação, educação e investimento público, o corte em comparação com 2014, com o nível de gastos de 2014, médios, a gente está com 50% de corte, uma coisa bastante relevante, bastante em educação, que é principalmente as universidades, né, que o governo central financia, isso é 50%. Então, é uma coisa brutal. Em investimento, 50%. Em saúde, são um pouco os gastos são um pouco mais rígidos, mas é impressionante. Durante a pandemia, certo? Se vocês olharem o boletim, vocês vão ver que exatamente durante a pandemia, os gastos com saúde caíram, né? Demonstrando o descaso também desse governo com a pandemia. O único gasto que sobe, e sobe sem cessar, mesmo ainda com a taxa de juros, né? A taxa de juros subindo, obviamente, né? Que a gente vai falar em seguida, o gasto com juros, esse sim, esse sobe, certo? O gasto com juros, para a gente ter uma ideia, o gasto com saúde no país, que envolve todos os hospitais federais, etc., é algo da ordem de 124 mil milhões, ou 124, 457 milhões, certo? Esse é o nível de gasto. O gasto com juros é 350 milhões, ou 350 mil milhões, que a gente pode dizer assim, para ficar mais fácil para os estrangeiros. Então, a situação fiscal só se agrava e a dívida PIB cresce. Ela caiu um pouquinho agora por conta do próprio benefício do crescimento da inflação na arrecadação, mas a dívida continua superior a 90% do PIB, chegou a 100%, está 93% do PIB, a relação dívida-PIB, que é um absurdo perto aos 60% que a gente tinha em 2015 e 2014, quando era considerado um nível absurdo, ou seja, o ajuste só desajusta. Para completar o pacote, a gente tem uma explosão inflacionária relevante, 10% ao ano, fazia muitos e muitos anos. A gente teve um choque de preços logo em seguida a 2016, né, em 2016, 2017, por conta, 2015, 2016, por conta do reajuste de tarifas, né, que também não era necessário, mas os preços administrados. Agora a gente não tem um choque de preços administrados, não. Agora a gente tem, por isso que a gente, mesmo em meio à recessão, a gente tem uma inflação elevada, porque agora a gente tem um choque de custos brutal, causado pelo preço do petróleo. A Petrobras é praticamente hoje em dia uma empresa transnacional privada, sob domínio privado. Choque de energia, o Brasil, por conta dos problemas climáticos, alguns ambientalistas dizem por conta do fogo que foi colocado no Pantanal, na Amazônia,
o Brasil tem 60% da sua energia gerada através de hidroelétricas, e isso não tem água, então a gente tem que ligar as termoelétricas, que são a gás e carvão, mas principalmente a gás natural, portanto, estão sujeitos aos preços, os preços são em dólar também, então sobe os preços das coisas. Né? Fora isso, ainda tem o preço dos alimentos. Como a economia brasileira é exportadora de alimentos, exportadora de commodities, os preços dos alimentos internacionais, a elevação dos preços dos alimentos internacionais, se reflete diretamente na elevação dos preços dos alimentos no Brasil. Certo? Junta com petróleo, junta com energia, a gente tem 10% de inflação anualizada, com a possibilidade de continuar crescendo, mesmo em uma economia extremamente deprimida, com 13%, 13,7% de taxa de desemprego, com capacidade ociosa. Então, é uma coisa que... E com um corte de gastos públicos brutal. Então, essa inflação é uma inflação inesperada na teoria econômica ortodoxa, que se baseia exclusivamente em inflação causada por expectativas. Não, a gente tem uma inflação real, certo? Que é um problema, que era inesperado, e também tem a outra causa, que é a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio. Mas a taxa de câmbio o câmbio vem se desvalorizando, a gente já vem dizendo isso há tempos, né? O câmbio vem se desvalorizando por conta da própria crise criada, certo? Por conta da fuga de capitais, por conta da própria crise criada na economia brasileira. Então, que vem desde a desvalorização cambial, vem desde 2018. Não impactou a inflação antes, porque, desde 2017, na verdade, não impactou a inflação antes, porque a economia estava extremamente deprimida, certo? Mas, mais tempo ou menos tempo, iria impactar. Agora, com essas pressões de custos, de energia, custo do petróleo, etc., a inflação se torna crescente. E não há elevação de taxa de juros capaz de resolver esse problema. Simplesmente vai deprimir uma economia já muito deprimida, com uma inflação que não tem absolutamente nada a ver com inflação de demanda. Bom, nesse cenário, que rapidamente talvez eu tenha conseguido, mas quem não conseguiu acompanhar o boletim tá divulgado, né, com mais detalhes, é difícil a gente pensar uma perspectiva positiva. Fora esse cenário econômico, a gente tem uma crise política brutal, um governo, certo, que só cria polêmicas e só cria problemas. Né? Para a gente ter uma ideia, as próprias elites que apoiaram em 2018 a eleição do governo atual estão se afastando, dizendo, não, nós não temos nada a ver com isso. Tem a ver, claro que tem a ver, e a política econômica é a política da elite, certo? Nesse ponto, não tem como se separar. Mas, como o desastre político ou o institucional criado pelo governo é muito grande, eles tentam se afastar. Mas, curiosamente, não se afastam muito. Por que não se afastam muito? Porque, de uma certa forma, a elite, ou quem governa, ou quem vem, de uma certa forma, defendendo essa política de austeridade nos últimos anos, não quer uma volta do Lula, que é o líder nas pesquisas hoje, não quer isso, quer construir uma terceira via, e não consegue construir uma terceira via. Ao não conseguir construir uma terceira via, o temor nosso aqui no Brasil é que eles que acabem apoiando o próprio governo atual, o próprio Bolsonaro, para continuar com essas reformas. Nesse sentido, as perspectivas para 22 são ruins, e as perspectivas, se a gente não tiver uma mudança radical na estratégia, na teoria econômica que embasa essa estratégia de austeridade fiscal, a gente vai continuar caminhando para o desastre, se é que existe algum ponto mais fundo do que a gente está, do que a economia brasileira se encontra hoje. Obrigado.